Jorge Morikawa, o autor de Hajime no Ippo, publicou em seu Twitter que já decidiu o final de sua obra. Mas afinal de contas, o que a gente pode esperar depois disso? Vem comigo pra gente entender tudo o que rolou. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de Hajime no Ippo. E pessoal, que declaração foi essa do Morikawa com relação ao final de Hajime no Ippo? E se você não tá entendendo nada do que aconteceu, segura aí que eu vou tentar explicar tudo o que rolou nessas últimas 24 horas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 26 de janeiro de 2023, o Morikawa publicou no seu Twitter algumas notas sobre o fim de Hajime no Ippo. E a primeira delas diz o seguinte: fiz minha estreia aos 17 anos, então fiz 40 anos como artista de mangá no meu aniversário em janeiro. 34 desses anos são apenas com Hajime. Acho que é bastante longo, mas não há muito o que se orgulhar, porque eu nunca terminei uma série sozinho. O episódio final de Ippo já foi decidido, então espero poder recebê-lo junto com os leitores. Por conta do seu aniversário no dia 17 de janeiro, eu creio que o Morikawa, teve aquela lembrança de ver o passado, projetar o futuro e ver tudo que se realizou, tudo que ele conseguiu ali atingir. Ele deve olhar para o futuro e pensar: o que falta eu escrever, o que eu posso fazer e o que eu posso adiantar, né, com tudo isso. A gente percebe que ele se preocupa muito com a sua saúde. E a gente sabe, né, galera, que no mundo dos mangás, os mangakas, eles não têm uma saúde muito boa, né? Não é uma coisa muito invejável e são poucos mesmo que conseguem, né, com saúde chegar à longevidade, né, e continuar ali desenhando e escrevendo suas obras. E vendo tudo isso, o Morikawa, ele já meio que projeta o futuro e pensa em como ele vai estar, se ele vai estar bem, né, de saúde, e ele inclusive pede isso, né, que ele tenha um pouco mais de saúde, um pouco mais de disposição para chegar ao fim de sua obra, para que ele possa compartilhar e receber, né, o carinho, o afeto dos seus fãs quando Hajime no Ippo chegar ao seu fim. E tudo indica que esse final pode ser um pouco impactante, até mesmo inesperado, né, segundo as palavras dele que vem na nota a seguir. Mas bem, não sei como vai mudar a serialização porque é uma coisa viva. Eu nunca fui capaz de controlar isso. É arrogante pensar que o episódio final será amigável. E é claro que eu cheguei a uma idade em que não consigo lidar com isso. Quero atingir a meta o mais rápido possível, enquanto tenho o mangá em minha força física. Então a gente vê que mesmo o Morikawa querendo muito entregar tudo o que ele pensou ali para sua obra, ele sabe que se ele não se cuidar direito ou se ele demorar muito, pode ser que a obra saia das suas mãos, né, e parta para uma outra pessoa para escrever, desenhar e tudo mais, e ele não quer isso, ele quer terminar, ele quer finalizar a obra com suas próprias mãos e com a sua própria vontade. E eu me lembro que há um tempo atrás eu havia dito que o Hajime no Ippo poderia durar ali em torno de 10, 15 anos, né, podendo até chegar a uns 20, dependendo, é claro, né, da saúde do autor, mas por essas palavras, né, por todo o contexto que a gente vê envolvido nessa declaração, pode ser que nós tenhamos pelo menos mais uns 10 anos ou próximo disso aí de série pela frente. Quanto ao final, quando ele diz que pode ser algo que ele não consiga lidar ali, pode ser algo relacionado mesmo à emoção que ele sente ou ao fim de uma obra, né, ao fim de uma jornada tão grandiosa que ele construiu aí ao longo de pelo menos 30 anos, né, quer dizer, mais de 30 anos até então, e vai durar pelo menos mais uns 10 por aí. E quando a gente fala, né, sobre o último episódio ou o capítulo final dessa obra, a gente acaba se perguntando: caraca, será que vai ser algo tão impactante? Será que vai ser algo que vai mexer mesmo com o fandom, que vai surpreender a todos? Porque o próprio Morikawa, né, quando ele continua ali explicando o seu texto sobre o fim da obra, ele diz o seguinte: quando vejo o episódio final de Ippo com os meus próprios olhos, me pergunto se finalmente posso pensar que terminei de desenhar
uma obra e me tornei um artista de mangá completo. Creio que nesse momento ele tá falando ali sobre entregar tudo de si, sabe? Terminar uma obra e ser lembrado como um dos maiores e melhores mangakas que já existiram. Eu acho que ele nem precisa se perguntar tanto quanto a isso, porque na minha humilde opinião, galera, ele já conseguiu esse patamar há muito tempo, mas eu acho que ele ainda fica se perguntando se ele vai conseguir finalizar a sua obra. Ele fica se preocupando muito com o seu estado físico, mental. Então eu acho que a conquista final para o Morikawa seria conseguir entregar tudo o que ele planejou com as suas próprias mãos, como eu havia dito antes. E quando a galera até fica questionando, né, sobre, pô, você já desenha há 40 anos, né, como é que você se vê, você acha que já tá na hora de parar, né, quando falam sobre aposentadoria com ele, o Morikawa, ele pega ali o seu grande ídolo, né, e fonte de inspiração, que é o Tetsuya Shiba, e o utiliza como exemplo, né, para falar sobre esse assunto. O que eu penso depois de continuar desenhando por 40 anos? A pessoa que admiro desde a casa dos 20, 30 anos deixou Haru's no Kaze, Ashita no Joe, Ore wa Teppei e muitos outros, e ainda um escritor de séries ativo aos 83 anos. E isso, pessoal, só significa uma coisa, que se dependesse do Morikawa, né, da saúde e do físico dele, ele escreveria Hajime no Ippo até os 80 anos, ou seja, nós teríamos pelo menos mais 20 anos de Hajime no Ippo. E é isso aí, pessoal. Agora a gente só precisa esperar, acompanhar e continuar vendo as novidades sobre essa obra incrível que é Hajime no Ippo. E agradecer ao nosso querido Morikawa por ter se dedicado tanto, por tanto tempo a essa obra maravilhosa. E aproveitando, me diz aí, quantos anos você acha que essa obra vai durar pela frente? Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.